Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos relembrar a história do querido ator Domingos Montaner, que nos deixou há 8 anos, e agora, um novo depoimento da esposa dele está chamando muita atenção e emocionando muita gente. Fique com a gente até o final para entender tudo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O dia 15 de setembro de 2016 ficou marcado como um dos mais tristes da televisão brasileira. Domingos Montaner, conhecido por sua trajetória no teatro, no circo e na TV, estava no auge da carreira quando sofreu um acidente fatal no Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, Sergipe. Ele havia passado a manhã gravando cenas da novela Velho Chico e, no intervalo entre as gravações, decidiu refrescar-se no Rio, acompanhado da atriz Camila Pitanga, colega de elenco na produção. A região onde estavam, próxima à usina hidrelétrica de Xingó, é conhecida por possuir trechos de águas calmas, mas também áreas com fortes correntezas e formações de redemoinhos. Apesar da parte inicial parecer segura, bastava avançar poucos metros para encontrar um trecho perigoso, algo relatado por moradores da área. Domingos entrou na água acreditando que nadaria apenas por instantes. No entanto, a força da correnteza agiu rapidamente, puxando-o para uma área funda e de difícil retorno. Camila tentou pedir ajuda imediatamente, percebendo que algo estava errado. As equipes de resgate iniciaram as buscas ainda na tarde do acidente. O clima era de tensão e corrida contra o tempo, pois todos acreditavam na possibilidade de um salvamento. No entanto, ao anoitecer, o corpo do ator foi encontrado preso em rochas a cerca de 18 metros de profundidade. A confirmação de sua morte trouxe choque e comoção nacional. O Brasil inteiro acompanhava as notícias, e a repercussão tomou conta das redes sociais, da imprensa e do meio artístico. Um dos pontos que mais impressionou o público foi a coincidência entre a tragédia real e a trajetória do personagem Santo, interpretado por Montaner em Velho Chico. Na novela, Santo também desaparecia no rio e era levado pela correnteza, criando um paralelo doloroso e inesperado. O Rio São Francisco, que era cenário central da produção, acabou se tornando parte da história real de forma trágica. Para muitos fãs, essa ligação simbólica aumentou ainda mais o impacto emocional da perda. A morte de Domingos mobilizou colegas de trabalho, familiares, fãs e toda a equipe da novela. A comoção foi imediata, pois o ator era admirado não apenas pelo talento, mas também pela postura ética, pela gentileza e pela dedicação ao ofício. Seu nome rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país naquele dia, e mensagens de carinho começaram a surgir por todos os lados. A notícia tocou profundamente quem acompanhava sua trajetória e quem o conhecia pessoalmente. Enquanto a imprensa noticiava cada nova atualização, a produção da novela precisava lidar com a dor e, ao mesmo tempo, com decisões urgentes. Domingos era protagonista, essencial para o desenvolvimento final da trama. A perda repentina exigiu que os responsáveis pela novela encontrassem alternativas respeitosas para concluir a história, preservando a memória do ator e do personagem. A tragédia não encerrou apenas um capítulo da televisão brasileira, mas também deixou perguntas, reflexões e uma enorme saudade. A história de vida de Montaner, suas conquistas e o impacto de sua partida geraram homenagens por todo o país. E assim, enquanto o Brasil tentava compreender a dimensão da perda, surgiam novas discussões sobre segurança, arte e destino. No próximo capítulo, será possível entender como o Velho Chico lidou com essa ausência inesperada e de que forma a ficção precisou se adaptar à realidade. Velho Chico já era uma novela marcante antes mesmo da tragédia envolvendo Domingos. Escrita por Benedito Rui Barbosa e ambientada às margens do Rio São Francisco, a produção tinha como objetivo mostrar a força da cultura nordestina, os conflitos sociais e a relação profunda entre as pessoas e o rio. Domingos interpretava Santo dos Anjos, um personagem querido pelo público e essencial para o enredo que vivia dividido entre disputas familiares, amor verdadeiro e a luta por justiça na região. Sua atuação era elogiada pela naturalidade e pela intensidade emocional, reforçando sua presença como protagonista. O personagem Santo tinha uma ligação forte com o rio, que simbolizava a esperança, vida e, ao mesmo tempo, perigo. Em muitos momentos da trama, o São Francisco era representado quase como um personagem, influenciando escolhas e destinos. Essa conexão entre ficção e realidade se tornou ainda mais impactante após o acidente. Na novela,
Santo desaparecia nas águas e era levado pela correnteza, um acontecimento que despertava suspense e comoção. A coincidência com o episódio real gerou um sentimento coletivo de espanto, como se a história tivesse atravessado a tela e se misturado com a vida do ator. Após a confirmação da morte de Domingos, a produção enfrentou um enorme desafio: concluir a novela respeitando a memória do artista e sem causar estranhamento ao público. As gravações estavam na reta final e grande parte das cenas com o personagem Santo já havia sido registrada. No entanto, ainda faltavam trechos importantes para o desfecho. A equipe decidiu usar imagens previamente gravadas e adaptar algumas sequências para preservar a essência da trama. O objetivo era evitar substituições visíveis e manter o protagonismo de Domingos até o último capítulo. A direção optou por utilizar recursos de câmera, planos amplos e cenas simbólicas para representar a presença do personagem sem expor a ausência do ator. Essa solução foi recebida com elogios, pois conseguiu transmitir emoção de forma sensível e respeitosa. Além disso, a novela ganhou um tom de homenagem que tocou profundamente o público. Cada cena final parecia carregada de um significado maior, como se toda a equipe estivesse unida em um propósito de despedida. A produção também preparou momentos especiais em memória de Montagnard. No último capítulo, imagens do Rio São Francisco foram exibidas de maneira poética, reforçando a importância do ator para a obra. A equipe dedicou palavras de agradecimento e carinho, lembrando o profissional comprometido que ele era. Essas homenagens foram lembradas pela imprensa e pelos fãs como uma das despedidas mais emocionantes da televisão brasileira. A relação entre Velho Chico e o acidente revelou como a arte pode se entrelaçar com a vida de formas imprevisíveis. O rio, que serviu de cenário para tantas cenas marcantes, acabou se tornando parte de uma história real que nenhum dos envolvidos poderia imaginar. E, ao mesmo tempo em que trouxe dor e tristeza, a novela se transformou em um espaço de celebração do legado de Montagnard. Essa experiência deixou marcas profundas nos colegas de elenco e nos profissionais da produção. No próximo capítulo, veremos como os amigos e parceiros de trabalho reagiram à perda, como foram organizadas as despedidas e de que forma o país se uniu para homenagear o ator. A notícia da morte de Domingos Montagnard se espalhou rapidamente e provocou uma onda de tristeza entre colegas de trabalho, fãs e profissionais da cultura. O elenco de Velho Chico, que havia passado meses convivendo intensamente com o ator, ficou profundamente abalado. Muitos estavam gravando cenas quando receberam a confirmação do acidente, e a reação foi de choque total. A produção foi interrompida e todos foram orientados a voltar para seus hotéis enquanto tentavam assimilar a tragédia. Nas redes sociais, atores, diretores e amigos começaram a compartilhar mensagens de carinho e lembranças com o Domingos. Era possível sentir o quanto ele era querido pelos bastidores. Muitos ressaltavam a generosidade, o senso de humor e o profissionalismo do ator, que sempre se dedicava intensamente aos personagens e tratava todos ao seu redor com respeito. A perda não atingiu apenas o público, mas todos que o conheciam de perto. O velório foi realizado no Teatro Fernando Torres, em São Paulo, espaço escolhido por representar parte importante da trajetória de Montagnard. O teatro sempre teve grande significado para ele, que começou sua vida artística nos palcos e nunca abandonou suas raízes no circo e no teatro de grupo. Desde cedo, fãs começaram a se concentrar do lado de fora, trazendo flores, mensagens e lembranças do ator. Muitos estavam emocionados, recordando papéis marcantes e momentos vividos através de suas novelas. A cerimônia teve momentos de grande comoção. Familiares permaneceram em um espaço reservado, protegidos da intensa movimentação, enquanto amigos próximos passavam para prestar suas últimas homenagens. Vários atores conhecidos estiveram presentes, representando diferentes fases da carreira de Montagnard. O clima era de respeito profundo, e as conversas giravam sempre em torno da força, do talento e da alegria que Domingos transmitia. Entre os colegas de trabalho, muitos se recordavam das longas conversas nos bastidores, das brincadeiras que ele fazia para aliviar a tensão das gravações e da dedicação que demonstrava em cada cena. A presença de integrantes do circo e do teatro reforçou o quanto sua trajetória era diversa e construída com esforço ao longo de décadas. Para muitos, Montagnard representava a essência do artista brasileiro que luta,
cria, improvisa e conquista seu espaço com coragem. Durante o velório, alguns atores fizeram pequenas apresentações em sua homenagem, como leituras de textos e trechos de peças que haviam marcado sua vida artística. Foi uma forma simbólica de celebrar sua história e mostrar que sua arte continuaria viva mesmo após sua partida. A emoção tomou conta do ambiente, especialmente quando lembranças sobre sua generosidade e sua dedicação à família foram mencionadas. O velório terminou com aplausos longos, que ecoaram pelo teatro como um agradecimento coletivo. A despedida simbolizou não apenas a perda de um ator talentoso, mas a de um amigo, pai, marido e companheiro de trabalho admirado por todos. A dor era evidente, mas também havia um sentimento de gratidão pelo legado deixado. No capítulo seguinte, vamos conhecer mais sobre a vida pessoal e a trajetória profissional de Domingos Montagnert, desde o início no teatro até o reconhecimento nacional conquistado na televisão. A história de Domingos Montagnert é marcada por dedicação, persistência e amor à arte. Muito antes de se tornar conhecido do grande público, ele já construía uma carreira sólida no teatro e no circo, sempre ao lado de pessoas que acreditavam em seu talento. Entre essas pessoas estava Luciana Lima, sua esposa e grande parceira de vida. O casal se conheceu num ambiente artístico e, desde o início, Luciana se tornou peça fundamental em sua trajetória, não apenas no plano afetivo, mas também na vida profissional. Luciana não era apenas esposa, mas também produtora e administradora da companhia teatral fundada por Montagnert, chamada La Mínima. Ela ajudou a organizar apresentações, coordenar projetos e manter viva a essência do trabalho do grupo, que sempre prezou por um teatro acessível, criativo e de forte ligação com o circo. A estrutura que ela sustentava permitiu que Domingos tivesse liberdade para se desenvolver como artista em diversas linguagens. Esse apoio foi reconhecido por todos que conviveram com o casal. Domingos iniciou sua carreira artística no circo, onde aprendeu técnicas de palhaçaria, acrobacia e improvisação. Essas habilidades o acompanharam durante toda a vida e influenciaram o estilo único de interpretação que o público tanto admirava. Ele também atuou em várias peças de teatro, participando de montagens premiadas e ganhando respeito entre colegas pela seriedade e paixão pelo ofício. O teatro era o seu primeiro amor, e mesmo após alcançar fama na televisão, ele nunca deixou de valorizar suas raízes no circo. Apesar do talento evidente, o reconhecimento na TV veio tarde. Domingos estreou em novelas já na casa dos 40 anos, provando que o sucesso não tem idade para acontecer. Sua primeira grande oportunidade veio quando foi escalado para a novela Cordel Encantado, onde interpretou o personagem Capitão Herculano. O público rapidamente se identificou com sua presença forte e carisma natural. Depois disso, vieram papéis importantes em Salve Jorge e Joia Rara, que consolidaram sua imagem como um ator versátil e querido. A ascensão de Montagnert foi resultado de anos de esforço, estudos e disciplina. Ele mantinha estudos intensos conciliando gravações, ensaios e compromissos pessoais, sempre com a ajuda de Luciana, que cuidava da organização e da estrutura necessária para que o ator pudesse se dedicar ao trabalho. Colegas de teatro frequentemente afirmavam que ele permanecia simples e acessível, mesmo após a fama. Essa humildade era uma das características que mais impressionavam quem convivia com ele. A vida pessoal do ator era marcada pelo carinho com a família. Domingos e Luciana tiveram 3 filhos e construíram um ambiente afetivo sólido, baseado em compreensão e parceria. O casal era admirado por manter uma relação equilibrada, mesmo diante da rotina intensa que a vida artística exige. Muitos colegas afirmavam que Luciana era o porto seguro do ator, alguém que o ajudava a manter os pés no chão e a valorizar cada conquista. A história de Domingos é um exemplo de como talento, persistência e apoio familiar podem transformar destinos. No próximo capítulo, entraremos num tema delicado: os boatos e crises que surgiram durante as gravações de uma novela e como isso afetou o casal. Durante as gravações da novela Salve Jorge, Domingos Montagnert viveu um dos momentos mais comentados de sua carreira na televisão. Na trama, ele interpretava Zaya,
um guia turístico da Capadócia que vivia um romance intenso com a personagem Ayla, interpretada por Cléo Pires. As cenas do casal chamaram a atenção pela química entre os dois e pelo forte envolvimento dramático pedido pelo roteiro. Essa sintonia acabou alimentando rumores, que ganharam espaço em sites de entretenimento e redes sociais. Na época, Cléo Pires estava em processo de separação de João Vicente de Castro, o que contribuiu para que surgissem especulações ainda mais intensas sobre um possível envolvimento fora da ficção. A atenção exagerada da mídia aos bastidores aproximou o público dessas histórias, criando interpretações que não tinham base real. Domingos, conhecido pelo profissionalismo, sempre tratava suas cenas com naturalidade e seguia o ritmo da novela sem se envolver em polêmicas. Mesmo assim, o barulho ao redor das gravações incomodou sua família. Luciana Lima, esposa de Domingos, percebeu o aumento das fofocas e temeu que os boatos ultrapassassem os limites da ficção. Para proteger os filhos e evitar que os comentários ganhassem proporções maiores, ela decidiu viajar ao Rio de Janeiro com as crianças para acompanhar de perto a rotina de gravações. Essa atitude, além de apoiar o marido, ajudou a mostrar que a vida familiar do casal seguia estável e estruturada. A presença de Luciana trouxe mais tranquilidade para Domingos e demonstrou a união sólida que existia entre eles. Anos depois, em 2022, a biografia de Montanher esclareceu definitivamente esses episódios. O livro revelou que os boatos não afetaram de forma profunda o casamento e que o casal sempre lidou com transparência e diálogo. Os autores da obra explicaram que a repercussão tinha sido exagerada e que Domingos e Cléo mantiveram apenas uma relação profissional respeitosa. As cenas intensas faziam parte da construção dos personagens e não tinham qualquer reflexo na vida pessoal dos atores. A imprensa, na época, também contribuiu para dar força às especulações, já que notícias envolvendo romances em bastidores costumam atrair grande atenção. No entanto, colegas de elenco e membros da equipe confirmaram posteriormente que não havia nada que sustentasse essas narrativas. O comportamento de Montanher sempre foi elogiado por todos, e sua postura séria e ética afastava qualquer possibilidade de envolvimento além do profissional. Superar esses rumores demonstrou a maturidade do relacionamento entre Domingos e Luciana. O casal enfrentou o momento com serenidade e confiança, mostrando que a parceria construída ao longo de anos era mais forte que a pressão externa. Luciana soube lidar com o desconforto, e Domingos seguiu trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mantendo seu foco na novela e em seus compromissos teatrais. Com o tempo, os boatos perderam força e foram substituídos pelo reconhecimento ao trabalho dos atores. O capítulo da vida de Montanher, marcado pelas especulações, acabou se transformando em uma demonstração pública da união familiar e da integridade profissional do ator. No próximo capítulo, veremos como Cléo Pires se despediu de Domingos após sua morte, revelando sentimentos profundos e lembranças que marcaram a parceria entre os dois. A morte de Domingos Montanher abalou profundamente todos que conviveram com ele, e entre essas pessoas estava Cléo Pires. A atriz contracenou intensamente com Domingos durante Salve Jorge e criou com ele uma relação de afeto profissional, respeito e admiração. Quando a notícia do acidente se espalhou, Cléo foi uma das primeiras artistas a expressar publicamente seu choque e sua tristeza diante da perda. Ela tinha acompanhado de perto a dedicação de Montanher, sua disciplina no trabalho e sua maneira generosa de lidar com colegas de elenco. A parceria entre Cléo e Domingos foi marcada por muitas horas de gravação, viagens, estudos de cenas de conversas sobre o processo artístico. Os dois compartilhavam uma visão parecida sobre a importância do preparo e do compromisso com o personagem. Por isso, a partida repentina do ator teve um impacto forte na vida profissional e emocional da atriz. Para ela, perder Domingos significava não apenas um colega talentoso, mas alguém que havia contribuído para seu próprio crescimento como artista. Após a confirmação da morte do ator, Cléo publicou uma mensagem de despedida em que descreveu sua gratidão por ter trabalhado ao lado dele. A atriz destacou a forma gentil com que Domingos tratava a todos, desde os profissionais mais experientes até os iniciantes. Ela lembrava que ele tinha uma capacidade rara de unir as pessoas e de criar um ambiente leve nos bastidores, mesmo diante de cenas difíceis ou de rotinas de gravação exaustivas. O tom emocional da homenagem chamou a atenção do público, que percebeu o quanto a convivência durante Salve Jorge havia deixado marcas positivas na memória da atriz. Cléo ressaltava a humanidade de Montanher, sua simplicidade e a energia alegre que ele transmitia. Muitos fãs da novela recordavam com carinho as cenas do casal na trama,
e entendiam o quanto aquela relação artística tinha sido importante para ambos. Além da mensagem pública, amigos próximos afirmaram que Cleo ficou profundamente abalada após a notícia. Ela teria se afastado das redes sociais por alguns dias e buscado apoio na família e nos amigos para lidar com o choque. Em entrevistas posteriores, a atriz explicou que sentia enorme respeito pela família de Montagnier e que mantinha lembranças especiais do trabalho que realizaram juntos. Essa postura reforçou sua sensibilidade e o seu cuidado em tratar um tema tão delicado, sem alimentar rumores antigos ou interpretações equivocadas. A homenagem feita por Cleo se tornou uma das mais compartilhadas na época, pois transmitia verdade e admiração sincera. Muitos colegas de profissão comentaram que Domingos tinha esse impacto nas pessoas. Ele deixava uma marca positiva por onde passava. A forma carinhosa como Cleo se despediu representou também a despedida de muitos outros artistas que não conseguiram expressar tudo o que sentiram naquele momento de dor. A despedida da atriz reforçou que o legado deixado por Domingos vai além das telas. Sua postura nos bastidores, sua generosidade e sua dedicação ao ofício permaneceram vivas na memória de todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. E assim, mesmo depois de sua partida, ele continuava inspirando artistas e emocionando o público. A presença de Camila Pitana no momento do acidente colocou a atriz no centro de uma tempestade emocional e midiática. Ela era a única pessoa ao lado de Domingos Montagnier quando ele entrou no Rio São Francisco e por isso viveu de perto cada segundo daquele dia trágico. A relação entre os dois sempre foi extremamente profissional e marcada por respeito, mas após a morte do ator, surgiram especulações que distorceram a realidade e aumentaram ainda mais o sofrimento da atriz. Camila e Domingos estavam na reta final das gravações de Velho Chico. Naquele dia, eles haviam terminado uma cena e aproveitaram o intervalo para caminhar até uma área de banho próxima. O local, apesar da aparência tranquila, tinha correntezas fortes e mudanças bruscas de profundidade. Camila entrou na água primeiro e logo percebeu a força das ondas. Quando Domingos mergulhou, a correnteza o puxou de forma inesperada. A atriz tentou alertá-lo e pedir ajuda, mas a situação aconteceu de maneira rápida e assustadora. Logo depois, começou a circular um boato irresponsável de que os dois teriam algum envolvimento pessoal. A informação não tinha base real e causou profunda indignação entre colegas, amigos e familiares. O momento era de dor e luto, e a invenção de histórias apenas agravou o sofrimento da atriz, que já lidava com o trauma de ter presenciado a tragédia. Diversos profissionais da área artística se manifestaram pedindo respeito e reforçando que Camila havia passado pela situação mais difícil de sua vida. Um dos pontos que gerou dúvidas do público foi o fato de Gabriel Leone, outro ator do elenco, quase ter participado do passeio no Rio. Camila explicou que Gabriel havia sido convidado, mas decidiu ficar no hotel para descansar. Isso desmontou especulações sobre os supostos combinados ou teorias sem sentido. Camila deixou claro que o momento era apenas uma pausa comum entre gravações, algo que muitos atores fazem em locações próximas à natureza. O vídeo que mostrava a atriz em desespero enquanto tentava pedir socorro emocionou o país. A angústia em sua voz e a impotência diante da força da correnteza deixaram registrado o drama real que viveu. Moradores da região também deram depoimentos afirmando que o trecho era perigoso e que não era raro turistas subestimarem a força das águas. Esses relatos reforçaram que o acidente foi uma fatalidade, sem qualquer elemento suspeito ou duvidoso. Camila contou que tentou segurar a mão de Domingos, mas não conseguiu vencer a correnteza. Essa lembrança a acompanhou por muito tempo e se tornou um dos pontos mais dolorosos do que viveu naquele dia. Logo após o acidente, ainda em estado de choque, ela ligou para o pai, o ator Antônio Pitanga, buscando apoio emocional para conseguir enfrentar a situação. A família e colegas próximos a acolheram de imediato. As reações públicas em defesa da atriz foram importantes. Muitos lembraram que Camila era vítima direta da tragédia e que carregaria aquele trauma por toda a vida. Diversos profissionais pediram respeito, reforçando que a dor não deveria ser transformada em histórias inventadas. Essa mobilização ajudou a restabelecer a verdade e a apoiar a atriz em um momento tão delicado. No próximo capítulo, vamos acompanhar como a viúva Luciana Lima reagiu à perda, como protegeu os filhos e como foi seu primeiro encontro com Camila após o acidente. A notícia da morte de Domingos Montagnier chegou para Luciana Lima como um golpe impossível de compreender de imediato.
Ela estava em São Paulo quando recebeu a ligação, informando que o marido havia desaparecido no Rio São Francisco. Nos minutos seguintes, vieram novas atualizações, cada uma mais dura que a anterior. Quando a confirmação do falecimento chegou, Luciana precisou reunir forças que nem sabia que tinha para enfrentar o momento mais doloroso de sua vida. Sua primeira preocupação foi proteger os 3 filhos pequenos, preservando-os do impacto repentino da tragédia. Luciana sempre foi o alicerce de Domingos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Agora, diante da perda, precisava assumir uma nova função, a de mãe solo, responsável por dar suporte emocional aos filhos enquanto tentava lidar com a sua própria dor. Ela optou por manter a casa em silêncio, oferecendo acolhimento e explicações na medida em que cada criança conseguia compreender. O foco era evitar que informações distorcidas chegassem até eles. A família se uniu para criar um ambiente de cuidado e amparo. Dias depois, ocorreu o encontro entre Luciana Lima e Camila Pitanga. As duas estavam profundamente abaladas, cada um carregando sua própria parte da tragédia. Camila havia presenciado os últimos minutos do ator e ainda revivia mentalmente cada detalhe. Luciana, por sua vez, precisava administrar a ausência definitiva do marido. Mesmo em meio a tanto sofrimento, o encontro foi marcado por sensibilidade. Não houve cobranças nem pressão emocional. Ao contrário, houve acolhimento mútuo. Ambas compreenderam que carregavam dores diferentes, mas originadas do mesmo acontecimento devastador. Camila se aproximou de Luciana com respeito e cuidado, oferecendo informações e apoio emocional. Luciana, apesar da tristeza, acolheu a 3 com empatia. As duas trocaram mensagens de força nos dias seguintes, criando um vínculo que só momentos extremos são capazes de estabelecer. Essa conexão permaneceu, ajudando-as a enfrentar as semanas de luto que vieram depois. Com o passar do tempo, Luciana precisou reorganizar sua vida. A ausência de Domingos deixava lacunas enormes no cotidiano da família. Ele era um pai presente, carinhoso e envolvido em todos os momentos importantes. Agora, ela se via diante da tarefa de manter viva essa presença através de histórias, lembranças e de tudo que o ator representava. Ao mesmo tempo, precisava seguir cuidando da companhia teatral que os dois administravam juntos, preservando um dos maiores legados profissionais do marido. A rotina se tornou um desafio constante. Conciliar o trabalho, a criação dos filhos e o processo de luto exigia paciência e força emocional. Luciana buscou apoio na família, nos amigos e em práticas espirituais que a ajudavam a compreender a perda. Aos poucos, foi encontrando maneiras de transformar a dor em saudade e a saudade em movimento. Continuar era difícil, mas ela sabia que precisava seguir, principalmente por causa dos filhos. A imagem que o público viu de Luciana ao longo dos meses seguintes foi a de uma mulher forte, embora profundamente ferida. Sua forma de enfrentar o luto inspirou muitas pessoas, mostrando que o amor não desaparece com a partida, mas se transforma em memória e cuidado. No próximo capítulo, vamos ver como Camila Pitanga lidou com o trauma após o acidente, sua retomada profissional e a relação de respeito que ela desenvolveu com a família de Montagner. O acidente que tirou a vida de Domingos Montagnert deixou marcas profundas em Camila Pitanga. A atriz foi a única testemunha dos últimos instantes do colega e carregou consigo um trauma difícil de superar. Nos dias que se seguiram à tragédia, Camila manteve-se afastada de compromissos profissionais e das redes sociais, tentando recuperar o equilíbrio emocional. O impacto de ver um amigo desaparecer diante de seus olhos não podia ser tratado como algo simples. Ela precisou de tempo e de apoio para lidar com cada lembrança dolorosa. A equipe de Velho Chico e colegas próximos se mobilizaram para ampará-la. Camila recebeu mensagens de carinho de todo o país, mas mesmo assim enfrentou noites difíceis, marcadas por pensamentos repetitivos e sensação de impotência. Conversas com psicólogos, familiares e amigos se tornaram parte importante do processo de recuperação. A atriz relatou posteriormente que demorou a retomar qualquer tipo de rotina e que o silêncio era, por vezes, a única forma de aliviar o peso emocional que carregava. Com o tempo e o apoio de pessoas próximas, Camila começou a reencontrar pequenas formas de reorganizar sua vida. O retorno ao trabalho, no entanto, não foi imediato. Ela precisou fazer uma pausa prolongada para se fortalecer. Quando finalmente decidiu voltar aos projetos artísticos, buscou atividades que lhe permitissem lidar com o luto de maneira mais suave. O ambiente profissional,
que sempre foi um espaço de criação e energia para ela, passou a ser também um lugar de reconstrução emocional. Durante esse período, Camila aproximou-se ainda mais da família de Domingos. A compreensão mútua entre ela e Luciana Lima, viúva do ator, foi fundamental para que a atriz encontrasse paz em meio à confusão emocional. Luciana acolheu Camila com empatia, reconhecendo que ambas haviam sido atingidas pela mesma tragédia, embora de formas diferentes. Essa troca de afeto e respeito ajudou a aliviar a culpa que muitas vezes surge em situações traumáticas, mesmo que a pessoa não tenha responsabilidade alguma. A relação entre Camila e os filhos de Domingos também foi marcada por delicadeza. A atriz evitou qualquer aproximação forçada, permitindo que tudo acontecesse de maneira natural. A família entendia que ela havia feito o possível para ajudar no momento do acidente e que também carregava uma dor profunda. Esse reconhecimento criou um ambiente de apoio e confiança. Retomar projetos artísticos foi uma etapa necessária para que Camila recuperasse a sensação de normalidade. Participar de novos trabalhos, reencontrar colegas e mergulhar em novos personagens ajudou a redirecionar sua energia emocional. Ainda assim, ela carregava consigo a memória constante de Montagnard. A lembrança do colega se transformou em incentivo para seguir em frente, honrando o profissionalismo e a dedicação que os uniam. A dor decorrente do trauma não desapareceu de uma hora para outra. Foi um processo gradual, construído com paciência, ajuda profissional e apoio afetivo. O acidente marcou a vida de Camila de forma definitiva, mas também fortaleceu sua sensibilidade e sua capacidade de enxergar a vida com mais profundidade. A atriz seguiu em frente levando consigo a memória do amigo e o aprendizado de que algumas experiências, por mais difíceis que sejam, também podem gerar laços e maturidade emocional. Em 2022, 6 anos após a morte de Domingos Montagnard, foi lançado o livro Domingos Montagnard, O Espetáculo Não Para. A obra chegou em um momento em que o público ainda guardava viva a memória do ator e buscava entender mais profundamente sua trajetória. A biografia foi escrita com cuidado, fruto de uma pesquisa extensa que reuniu histórias, depoimentos e detalhes da vida pessoal e profissional de Domingos. O objetivo era construir um retrato completo do artista desde a infância até o auge da fama, sem romantizar nem esconder as dificuldades que ele enfrentou ao longo dos anos. O livro resgata os primeiros passos de Domingos no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Desde pequeno ele demonstrava interesse por atividades físicas, esportes e brincadeiras que exigiam movimento. Esse espírito ativo contribuiu para que mais tarde ele se aproximasse do circo, onde descobriu habilidades que mudariam sua vida. A biografia conta que Domingos encontrou no ambiente circense a liberdade para criar, improvisar e experimentar linguagens artísticas diferentes, algo que o acompanharia para sempre. A trajetória no teatro também ocupa grande parte da obra. O livro destaca a fundação da companhia La Mínima, criada por Domingos e Fernando Sampaio, e o trabalho intenso que ambos realizaram para consolidar o grupo. A produção teatral foi sempre marcada pela criatividade, pela parceria entre os artistas e pelo envolvimento afetivo com o público. Domingos não apenas atuava, mas também ajudava a escrever, dirigir e montar espetáculos. Essa dedicação rendeu reconhecimento e prêmios importantes na cena cultural. A biografia inclui ainda entrevistas com mais de 80 pessoas que conviveram com o ator. Entre amigos, colegas, diretores, artistas de circo e familiares, todos descrevem Domingos como alguém generoso, disciplinado e apaixonado pelo que fazia. O livro apresenta episódios curiosos, histórias emocionantes e momentos decisivos da carreira, incluindo a transição tardia para a televisão, quando finalmente ganhou o espaço que sempre mereceu. O livro mostra como o público reagiu rapidamente ao carisma do ator e como ele se destacou pela sua autenticidade nos papéis. A participação de Luciana Lima, viúva de Domingos, foi essencial para que o livro ganhasse profundidade. Ela contribuiu com relatos íntimos e com a visão de alguém que acompanhou cada etapa da carreira do marido. Revisitar esses momentos não foi fácil, mas Luciana entendeu que a biografia seria uma forma de preservar a memória do ator para as futuras gerações. Ao relembrar histórias, fotos, projetos e conversas, ela reviveu emoções intensas, mesclando saudade e orgulho.
O livro também aborda o impacto que a morte de Domingos causou na cultura brasileira e como a sua ausência ainda é sentida por colegas e fãs. Em vez de encerrar a narrativa em tom trágico, a biografia destaca o legado do ator e a força de sua arte. O título O Espetáculo Não Para simboliza justamente essa continuidade. Mesmo após sua partida, suas obras, suas interpretações e sua história permanecem vivas no imaginário do público. A biografia se tornou uma forma de reencontro entre o ator e seus admiradores. Por meio dela, muitos puderam compreender melhor quem foi Domingos Montanher, como ele viveu e por que sua trajetória inspirou tanta gente. No próximo capítulo, veremos como Luciana encontrou caminhos para transformar a dor em reconstrução, buscando equilíbrio espiritual e força para criar os filhos. Após a morte de Domingos Montanher, Luciana Lima enfrentou um dos períodos mais desafiadores da sua vida. A ausência repentina do marido deixou um vazio difícil de preencher. No início, tudo parecia confuso. As decisões práticas se misturavam com o peso do luto e cada canto da casa trazia lembranças. Com o passar das semanas, Luciana percebeu que precisaria encontrar uma forma de transformar aquela dor intensa em algo que lhe permitisse seguir em frente. A saudade não diminuíra, mas ela buscava maneiras de conviver com ela sem perder o equilíbrio emocional. A espiritualidade tornou-se uma aliada importante nesse processo. Luciana buscou práticas que ajudassem a acalmar a mente e fortalecer o coração. A meditação, a leitura de textos de apoio emocional e a convivência com pessoas que valorizavam o acolhimento foram fundamentais. Aos poucos, ela descobriu que o luto não precisava ser uma prisão. Podia ser um caminho de autoconhecimento e de ligação mais profunda com a própria história. A cada dia, ela tentava transformar a dor em saudade e a saudade em lembranças que mantivessem Domingos presente de forma leve. Criar os filhos sem o pai se tornou outro grande desafio. As crianças tinham idades diferentes e cada uma reagia ao luto de maneira particular. Luciana buscou apoio profissional para ajudá-las a compreender a perda. Conversas abertas e sinceras fizeram parte desse processo. Ela respondia às perguntas que surgiam com cuidado, sempre reforçando o amor que Domingos tinha por cada um deles. Para manter viva a memória do pai, a família criou rituais simples, como relembrar histórias engraçadas ou assistir juntos às cenas de seus trabalhos. Além da vida familiar, Luciana precisava lidar com a continuidade da companhia teatral La Mínima. A responsabilidade de manter vivo o legado artístico de Domingos se tornou um compromisso emocional. Ao lado de parceiros do grupo, ela dedicou tempo para organizar projetos, preservar espetáculos e incentivar novos trabalhos que representassem a essência criativa que sempre caracterizou a companhia. Cada decisão tomada tinha como objetivo honrar o trabalho construído ao longo de tantos anos. A reconstrução da vida não aconteceu de forma rápida. Luciana teve dias difíceis, nos quais a saudade parecia insuportável. Mas também teve dias de força, em que percebia que estava conseguindo seguir adiante. O apoio de amigos, familiares e colegas de trabalho foi essencial. Com o tempo, ela encontrou maneiras de equilibrar o amor pelo marido com a necessidade de continuar vivendo plenamente. Descobriu que a presença de Domingos podia existir de forma simbólica, nos gestos, nas memórias e na própria trajetória da família. O processo de luto transformou Luciana profundamente. Ela se tornou mais sensível às necessidades das pessoas ao seu redor, mais consciente da importância do presente e mais conectada com sua própria força interior. A dor nunca desapareceu, mas se tornou parte da história dela, sem impedir novos passos. A reconstrução foi lenta, mas constante, guiada pelo amor que ela sempre compartilhou com Domingos. No capítulo seguinte, veremos como a fatalidade aproximou Luciana de Camila Pitanga, criando uma amizade inesperada em meio a um momento tão doloroso. A morte de Domingos Montanher aproximou duas mulheres que jamais imaginaram compartilhar uma experiência tão profunda. Luciana Lima, viúva do ator, e Camila Pitanga, colega de encaste que presenciou o acidente, desenvolveram um laço baseado na dor, no respeito e na empatia.
A tragédia criou entre elas uma conexão que ultrapassou qualquer barreira. Cada uma trazia sofrimento e lembranças difíceis, mas ambas buscavam compreender e acolher o que a outra sentia. O primeiro encontro entre as duas foi carregado de emoção. Camila ainda estava em choque, revivendo mentalmente os momentos do acidente. Luciana, por sua vez, lutava para se manter firme diante da ausência do marido. Ao se encontrarem, não havia espaço para julgamentos ou perguntas invasivas. As duas simplesmente se reconheceram como mulheres atingidas pela mesma tragédia. O abraço que trocaram se tornou um gesto de cura. Não era necessário dizer muito. O silêncio também tinha força. Com o passar do tempo, Camila e Luciana começaram a se comunicar com mais frequência. As mensagens de apoio eram sinceras e cheias de delicadeza. Camila compartilhava sua dor e seu trauma, enquanto Luciana expressava sua saudade e o impacto da perda na família. Essa troca se transformou em uma ponte emocional que ajudou ambas a seguir adiante. A compreensão mútua fez com que se tornassem referência uma para a outra em momentos de fragilidade. O fato de Camila também ser mãe solo reforçou a conexão entre elas. As duas enfrentavam desafios parecidos, embora em contextos diferentes. A atriz lidava com a criação da filha e com a pressão da carreira, enquanto Luciana buscava equilibrar a rotina dos 3 filhos e a responsabilidade pela companhia teatral. Essa semelhança favoreceu conversas profundas sobre maternidade, culpa, medos e superação. As duas encontraram conforto ao perceber que não estavam sozinhas. A aproximação entre Luciana e Camila também foi importante para desmontar boatos e evitar interpretações distorcidas sobre o acidente. A relação delas era construída com verdade e confiança. Luciana nunca culpou Camila por aquilo que aconteceu, e Camila sempre demonstrou enorme respeito pela família de Domingos. Essa postura madura ajudou a trazer clareza para o público, mostrando que a tragédia não poderia ser transformada em rumores. Com o tempo, a amizade entre as duas se tornou mais sólida. Camila passou a visitar a família e a manter contato com os filhos de Domingos de maneira natural e afetuosa. Não havia substituições nem expectativas irreais. Era apenas uma relação humana construída com cuidado e respeito. Para Luciana, a presença de Camila representava uma forma de manter vivo um pedacinho das lembranças do marido, já que a atriz havia vivido momentos importantes ao lado dele. Essa ligação inesperada mostrou que, em meio à dor, é possível encontrar apoio em pessoas que compartilham o mesmo sofrimento. E é isso, pessoal. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor esse novo relato da esposa de Domingos Montagnern que tocou tanta gente. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Não esqueça de ativar o sino de notificações e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.